Hoje é dia de comemorar o Dia dos Namorados. E pra isso a gente separou 6 histórias pra contar. Eu separei 3. E eu separei outras 3. Eu não sei quais são as histórias dela e ela também não sabe quais são as histórias que eu separei. E hoje nós vamos decidir, será que nós gostaríamos ou não de viver essas histórias? Então vem conosco que a gente vai se divertir pra caramba e vamos decidir junto, tá bom? Tá bom. Antes de mais nada, só um beijinho. E bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo para mais um vídeo. Eu sou o Will. E eu sou a Carol. Vamos embora junto com a gente, mas antes, deixa seu gostei, se inscreve, manda pra todo mundo e a gente também gostaria de saber. Você gostaria de viver essas histórias que a gente vai contar aqui agora? Então presta bem atenção e deixa nos comentários, tá bom? Eu vou começar contando a história da Carol e do George. Gostei dos nomes, bonitinhos. Eles se conheceram quando eles estavam na 3ª série. E eles fizeram uma peça de teatro na escola, onde ela interpretava a Bela Adormecida e o George interpretava o príncipe. Na hora da peça, onde ela tá dormindo e o príncipe dá um beijo nela, ele realmente deu um beijo nela. Deu um selinho nela. Safado. Safado. Deu um selinho nela e ela acordou e tá ok. Depois disso, a família do George se mudou de St. John para Toronto. Ele passou boa parte da vida dele ali em Toronto. Então lá ele cresceu, se casou, teve filhos. E 61 anos depois, ele voltou para St. John para visitar, né? E lá em St. John, ele reencontrou a Carol. A Carol. Carol é você, ó. A Carol também já era viúva, o George também. E eles se tornaram amigos muito próximos. E dessa amizade surgiu um romance. Ah, que bonitinha. E eles ficaram juntos 75 anos depois do primeiro beijo deles. Depois de 75 anos é que eles começaram. Não, eles se encontraram 61 anos depois do primeiro beijo. E se ficaram juntos 75 anos depois. Então, depois que eles se encontraram, eles ainda... demoraram mais 14 anos pra começar a namorar? Meu Deus, eu demorei 23 dias pra te pedir namoro. Não, minto. 75 anos foi pra eles se casarem. Acho que eles ficaram juntos antes. Mas 14 anos depois que eles se reencontraram, eles se casaram. Caramba, 14 anos pra finalmente pedir em namoro? Meu Deus, parabéns pela paciência. Tem uma frasezinha que a Carol disse quando ela foi contar essa história. Eu finalmente achei o meu príncipe encantado. Pra George, ele disse que o conto de fadas deles é mais parecido com a Bela e a Fera. Por quê? Eu não sei. Porque ele é a fera, talvez. Mas tá vendo? Não importa, sei lá, 75 anos depois, você encontra seu príncipe encantado, você tá 61. desesperado. 61. Você tá desesperado agora por quê? Tá jovem aí, oh meu Deus, eu tô na seca, eu não consigo sair disso daqui, Senhor, porque não vem ninguém na minha vida. A mulher esperou 61 anos depois que ela foi encontrar o príncipe dela, tá? Então, aquieta o facho, pelo amor de Deus. Mas aí agora é a hora de a gente decidir. Tem duas opções. Eu viveria, ou seja, a gente viveria essa história e eu não viveria. Ou seja, eu não viveria essa história. Nós vamos dizer juntos, eu vou falar o que eu acho, você vai dizer o que você acha, tá bom? Então, olha só. 3, 2, 1. Eu viveria. Não? Não. Ele se casou, ela se casou, eles tiveram filhos, eu não quero. Pra mim, só você e você só comigo. Funciona assim pra mim. Nossa, não, mas é uma história muito bonita, viveria. Não tô falando que é feia, a história é muito bonitinha, acho até legal, mas eu não viveria. Cara, eu me surpreendi muito, jurava agora que você ia falar que viveria, mas tá bom, eu viveria e ela não viveria. Mas agora vamos para a minha história. Essa é a história de um imperador indiano chamado Shah Jahan e de sua querida amada, que ele chamava de Mumtaz Mahal. Ele a viu pela primeira vez numa feirinha onde ela estava vendendo sedas, itens de seda. Ele olhou pra ela e falou, uau, que bonita, que mulher, eu tô querendo, eu tô com vontade. E aí ele correu pro pai dele, que era o imperador na época, e falou, papai, eu quero me casar com aquela menina dali. E aí o pai, como é um pai muito sábio, muito experiente, falou, não, você só tem 14 anos, tapa na cara. Não, tô brincando. Ele não fez isso. Ele falou, não, ok, você quer casar? Vamos casar você. Só que você ainda tá muito novo, então espera mais um pouquinho. E aí, 7 anos depois, ele finalmente pôde se casar. Que engraçado, ele ainda queria a mesma pessoa.
Sim, não, pra você ver como ele realmente amava muito ela. Naquela época dali, o pessoal tinha o costume de ter mais esposas. E ele tinha mais esposas, mas somente por causa do costume. Mesmo tendo outras esposas, ele só amava ela. Historiadores dizem que ele só passava tempo com ela. Acredito eu que até na hora de cagar, eles iam juntos pro banho. Eu tô brincando, esse eu não achei, tá? Mas eu especulo. Como eu falei, ele tinha outras esposas, só que somente com ela, ele chegou a ter até 13 filhos. Era filho pra caramba. Eu queria ter 7 com essa minha esposa. Ela não quer? Imagina 13 filhos. Só que aí veio o problema. Depois do 13º filho, ela ficou grávida novamente. E aí eles tiveram o 14º filho. Só que durante o parimento, a aparição, a emprenhagem lá na hora de sair, houveram algumas complicações e ela teve dificuldades no parto. E o que acabou deixando a saúde dela muito fraquinha. Ela sobreviveu ao parto, só que a saúde dela só foi ficando cada vez pior e pior e pior e pior e pior e pior. Jurou pra ela que caso ela morresse, ele faria um monumento que seria em homenagem a ela, né? Pra mostrar como ele realmente tinha muito amor por ela. E infelizmente ela morreu. Mas a partir daí ele se lembrou, né, da promessa que ele tinha feito de que ele ia construir um monumento pra ela. E então ele mandou construir o quê? O Taj Mahal. O Taj Mahal, para você que não sabe, provavelmente, é nada mais nada menos do que um mausoléu. E aí você me pergunta... O que é um mausoléu? Isso, menina esperta. Um mausoléu nada mais é do que uma tumba muito bonita, uma tumba pra gente muito rica. Então o Taj Mahal é uma tumba pra gente muito rica. Taj Mahal atualmente é considerado uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Sim, e ele também é considerado um símbolo do amor, sabia? É. E aí lá tem a tumba dela, e hoje também tem a tumba dele, porque depois quando ele morreu, ele foi sepultado lá do lado dela. Então, tecnicamente, hoje os dois continuam juntos. De toda forma, eu gostaria de saber, meu bem, você viveria ou não viveria essa história? Você gostaria de que isso acontecesse com você um dia? 3, 2, não viveria. Não tô acreditando. Não tô acreditando. Olha... Por que você viveria essa história? É porque assim, ó. Eu acho bonito o fato de ele gostar dela por 7 anos, né? Ainda. Fato. Eu não gostei do fato dele casar com outras pessoas, mas se foi por costume, acho que. Ele. Então, acho que eu viveria assim. Mas eu não viveria pelo fato de que se fosse eu morrendo. Porque você gastar seu tempo construindo Taj Mahal, um negócio gigantesco daquele, mal trabalhoso, não. Que gira em torno da economia da Índia atualmente. Fica de luto só, tá bom. Pelo resto da sua vida você fica de luto, não, né? Eu falei, você depois que eu morrer, você não vai poder arranjar outra pessoa. Eu vou morrer primeiro. Não vai não. Quando eu morrer, eu disse, não, você fica em luto pelo resto da vida, meu, tem todo aquele trabalho de construir aquele negócio todo, né? Não. Mas, mais uma vez, nos surpreendemos. Eu disse que não e você disse que sim. Vamos agora para a terceira história. Sua vez, também. Vai lá, pode ir. Eu vou contar agora a história do Forrest e da Rose. Em 1983, eles foram para a mesma festa. Os amigos de Forrest e Rose colocaram eles juntos para dançar numa festa. O Forrest já era viúvo pela segunda vez. Poxa, eu que não queria casar com você hoje. E a Rose tinha acabado de perder seu marido para uma doença. Então os dois eram viúvos. Ok. E a Rose, como ela tinha perdido o marido por uma doença muito longa e muito dolorosa, ela não tinha nenhuma intenção de se casar de novo. Ela queria apenas uma companhia pra vida. Mas, a partir dessa dança, eles começaram a se gostar. Em uma dança. Caramba! E apesar de eles morarem 64 quilômetros de distância, toda vez eles se esforçavam para se ver algumas vezes no mês. E foi um longo cortejo isso, né? Eles ficaram 2 décadas apenas namorando. Então, e o Forrest, ele saía de manhãzinha da casa dele, algumas vezes por semana. De manhãzinha, ele dirigia 64 quilômetros até a casa da Rose, ficava o dia com ela e dirigia de volta para casa dele na mesma noite. Então foram 2 décadas vivendo assim. Em 2003, o Forrest pediu a Rose em casamento. Ela não levou muito a sério porque ele já tinha 90 anos e ela tinha 80. Então, na brincadeira, ela disse que concordaria se casar com ele quando ele fizesse 100 anos. Nossa, sério?
Putz. Então, quando o 100º aniversário dele se aproximou, ele pediu ela em casamento, que foi mais ou menos em 2013. Ele esperou mais 10 anos? Pra se casar, mas eu acho que eles já moravam juntos. Tá, poxa. E aí, quando o 100º aniversário dele se aproximou, né? Ela concordou e eles se casaram. Eles se casaram no dia do 100º aniversário do Forrest. Exatamente? E aí, um hotel perto da onde eles moravam ofereceram pra eles passarem a noite de núpcias lá. Que era um hotel, era cobertura, de frente pro mar, uma coisa linda. E essa história é tão interessante, assim, eles eram tão populares que até Barack Obama e Michelle Obama foram ao casamento deles e os cumprimentaram. Agora eu vou ter que achar alguma imagem pra colocar aqui nesse vídeo, assim, eu tiver achado, ó, pronto, aqui. Que bonitinho, faz lá, meu bem. Mas, viveria ou não viveria? 3, 2, 1... Eu viveria! 20 e poucos anos pra casar, sei lá, 30, sei lá. Não, mas eles já namoravam e eles se viam algumas vezes por semana. Mas a gente é cristão, meu bem, a gente é cristão, Eu conheço casal cristão que ficou 17 anos. Não tô doido, eu vou ficar... Não quero, não ia dar pra mim, não. Se você entendeu por quê, você entendeu. Se você não entendeu, não entendeu. Mas me diga por que você viveria? Porque é bonita a história. Bonita é. Se fosse por boniteza, eu também viveria. Mas pelo fato de eu ser cristão e por ter algumas implicações por isso... acho que por isso eu também não viveria. Mas pela história bonita e tudo, acho que eu viveria, sim. Então, declaração final. Viveria ou não? Na situação atual, não. Eu também não. Porque eu sou cristã. Então, é isso que eu tô falando, como a gente é agora. Mas agora vamos pra minha história, vamos ver se a gente viveria ou não. Essa história vai deixar você pensando, será possível que alguém teria coragem de deixar o reinado, deixar de ser rei por causa do amor? Você deixaria de ser rainha, meu bem, por causa de se você me amasse e alguma coisa, algum empecilho, você falaria, não, eu abdico? Sim. Oxi. Tô brincando, eu deixaria também, tá? Mas essa é a história do rei Eduardo VIII. Ele reinou por apenas 325 dias. E como eu falei... eu ia falar anos. Não, impossível. Um certo dia, ele foi numa festa numa casa de alguns amigos e ele encontrou uma mulher. E lá ele começou a conversar com aquela mulher, mas ele disse, inclusive, que pela primeira vez que ele a viu, ele não a achou interessante. Depois de um tempo, ele foi em uma festa novamente, né, mais uma vez em casa de amigos, e lá estava ela. Só que dessa vez algo aconteceu, deu um clique nos olhos dele, ele a achou muito bonita e também a conversa com ela fluiu bastante. Então, a partir daquele momento dali, ele já se apaixonou pela senhora Wallis Simpson. Foi um amor à segunda vista. É verdade, faz sentido. Só que o problema é que ela era divorciada. E, por ele ser rei, ele era meio que o líder tanto do povo quanto da igreja. Não era nem só a igreja de lá, a igreja a católica aqui no Brasil realmente também é assim. Você não pode se casar nessa igreja se sua esposa, se você se divorciou e se sua esposa ainda estiver viva. Então... E aí imagina, nesse caso aqui foi, né, pior ainda, porque ele era rei. Só que, como eu falei, para piorar ainda mais as coisas, ela não só já era divorciada, como ela era uma mulher casada. Como assim? Ela estava casada naquele momento, né? Ela era americana e ela era casada com outro homem quando ela se apaixonou pelo George. Só que o outro homem com quem ela era casada falou: quer saber? Fica lá com o rei pode ficar com você. Então, ok, ela meio que conseguiu um divórcio provisório. Ele conseguiu um divórcio provisório para conseguir se casar com o rei. Só que, mais uma vez, né, a igreja batendo na tecla divorciada, mulher divorciada, divorciou duas vezes. Você não vai poder casar com ela, não vai poder casar com ela. Só que nisso ele já era rei, né? E aí ele falou, cara, se eu não posso casar com ela porque eu sou rei, quer saber? Eu vou abdicar. E aí, na manhã do dia 11 de dezembro de 1936, ele renunciou ao reinado. E aí ele foi morar na França junto com ela. Ele até disse o seguinte,
Você deve acreditar em mim quando digo que achei impossível carregar o pesado fardo da responsabilidade e cumprir meus deveres como rei, como gostaria de fazer, sem a ajuda e o apoio da mulher que amo. Provavelmente a linhagem da família real mudou um pouquinho porque ele abdicou. Sim, porque aí os filhos dele é que seriam os próximos reis, né? É. Quem foi o rei, quem virou o rei na época foi o irmão dele. Isso inclusive acabou muito com a infância da rainha Elizabeth, porque ela não era pra ter sido rainha, né? Então ela viveu uma infância normal. E aí do nada, pá, muda, o pai dela virou rei. Era filha mais velha. E ela era a filha mais velha e quando o pai dela morreu, ela virou rainha. Pra você que não tava sabendo aí da história da realeza, aí, já deu seu gostei, olha só que coisa incrível. Pode colocar na sua prova de história do Enem, olha só que maravilha. E eu posso falar isso porque eu tenho certeza que eu estudei sobre isso, tá bom? Olha só, eu não tô inventando. Mas agora, meu bem, você gostaria de viver essa história? Então, 3, 2, 1... Eu viveria! Claro que eu viveria. Infeliz, eu só não gostaria muito da parte, né, de que me casar com uma mulher que tecnicamente traiu o marido, vamos dizer assim. Não, mas ela foi um divórcio, né? Mas ela se apaixonou por outro cara enquanto ela tava, né, casada ainda assim. Mas a parte de deixar o meu reinado... Mas eu acho que dane-se. Você se apaixonar por outro cara, mas você terminar o divórcio pra se envolver, eu acho que é uma coisa até certa. Mas na verdade ela se envolveu com ele antes. Ela se envolveu. Inclusive ela saía de férias com ele antes de se divorciar. Então tá errado. É que eu ocultei essa parte, Eu ocultei essa parte pra você não colocar na sua prova de história. Se você tiver um relacionamento, começar a se interessar por outra pessoa, antes de se envolver com essa outra pessoa, termine seu relacionamento. Por favor. Isso. Tá? Mas em relação à história no geral, tipo, deixar de ser rei, eu viveria. Eu saí da Paraíba, deixei tudo que eu tinha lá pra vir aqui morar com você, né? Minha linda, gostosa. Não era pra falar essa parte. Desculpa, eu corto a parte do gostosa. Não fala gostosa, não fala. Tá bom? Mas eu viveria. Você viveria também, né? Também. Mas agora vamos lá para as nossas duas últimas histórias. Vamos ver se a gente viveria ou não, começando com você. Pode ir, vai-se embora. A Anne era filha de imigrantes sírios. Então eles moravam na mesma vizinhança quando crianças. Uhum. Eles se tornaram muitos amigos no ensino médio. Então eles decidiram que eles queriam se casar. Só que os pais da Anne, por eles serem sírios, eles já tinham arrumado um casamento arranjado pra ela. Então quando eles perceberam que eles estavam se apaixonando, decidiram casar a Anne logo. Só que ela percebendo Filhos da mãe. Ela conversou com o John e eles fugiram pra Nova York pra se casarem. Adoro histórias assim. Isso aconteceu no ano de 1932. Os pais da Anne lamentaram muito porque eles teriam um grande dinheiro. Nossa, só se importa com dinheiro, é fogo. Não, é pela tradição também, por eles serem sírios, né? Os casamentos são arranjados. Vá tomar banho. Se você for sírio, fica triste não, tá? Por favor. Né? Pelo amor de Deus. Eles lamentaram muito e um familiar deles os consolaram, fizeram entender que a Anne não gostava e tudo. E os consolaram dizendo que o amor de juventude não dura. Que ela logo ia se separar dele e ela voltaria. Eles poderiam casar ela com quem eles quisessem, com alguém que eles aprovassem. Só que em novembro de 2013, o John e a Anne, eles celebraram seu 81º aniversário de casamento, 81 anos de casamento. Eles tiveram 5 filhos, 14 netos e 16 bisnetos. Caramba! Isso no ano de 2013. Talvez eles tenham mais descendentes hoje. E John tinha 102 anos e Anne 98. Em 2013 eles eram um casal com mais tempo casado nos Estados Unidos. Gostei muito da história, bonitinha. E pra ser sincero, eu acho que nós dois temos a resposta pra isso sobre se a gente viveria ou não. Que vamos até falar junto, que eu não vou nem contar em 3, 2, 1, que eu vou só falar, né? Vamos. Eu viveria. É óbvio. Por quê? Porque não tem nada de errado, eles não fizeram nada de errado. O problema, no caso, aí é com os pais. A gente também tem que ter inteligência emocional para saber avaliar as coisas, né? Então, eu tive inteligência emocional e a minha família também, graças a Deus, foi inteligente, porque a minha mãe e meu pai adoram a minha esposa, graças a Deus. Vou dar até uma foto aí deles juntos, só que bonitinho, ó, bonitinho, tá? Mas você, meu bem, por que você viveria essa história? Porque realmente não tem nada errado. Os dois eram de maior, tinham condições de se manterem, essas coisas, então tudo certo. Sim,
agora vamos para a última história. Essa é a minha história e é a história de Tarcísio Meira e Glória Menezes. Olha só que bonitinho. Você provavelmente conhece esse grande casal da televisão brasileira. Eles são muito conhecidos, são muito famosos, estão sempre juntos. Os dois são como um símbolo do amor, né? Você sempre olha para eles e fala: oh meu Deus, o amor realmente existe, ainda há esperança para mim. Eu mesmo olho para eles e imagino isso. Eu imagino a gente lá com, sei lá, 312 anos juntos, que nem eles estão, é bem bonitinho. Mas você sabia como foi que eles se encontraram pela primeira vez? De acordo com o próprio Tarcísio, eles se encontraram no ensaio de uma peça. Ele disse que ela estava no palco e ele estava olhando para ela. E ele olhou assim e falou: tem caldo. E aí o primeiro beijo deles foi no ensaio dessa mesma peça, olha só. Foi no fim de uma peça. Eu beijava e a matava, ali enforcando e beijando ao vivo, ele revelou. Depois desse beijo, comecei a sentir que ela estava escorregando e tinha escadaria embaixo de nós e a gente no ar, entrando os letreiros. Eu estava ali, não estava aguentando, e fui ali e me ajoelhei aos pés da Glória. Foi a minha salvação. E os dois estão juntos até hoje. A minha história foi simples, foi curta, mas foi extremamente linda. E nós dois vamos falar junto de novo. Eu viveria. Beijo pra vocês, se um dia vocês acabarem assistindo esse vídeo daqui, tá? Mas você, quais dessas histórias você gostaria de viver? Você tem um namorado, tem uma namorada? Manda esse vídeo pra essa pessoa, ou talvez você tenha assistido com ela, espero que você tenha assistido. Ou pro seu marido, sua esposa. Sim, é tudo o dia dos namorados, é todo mundo junto aqui, todo misturado. E se você não tem marido, se você não tem namorada, se não tem esposa nem nada, fique tranquilo, tá tudo bem, tá? Aos pouquinhos talvez, né, você consiga, ainda há esperança. E lembrando que, por mais que talvez pareça que não tem nada, nem ninguém na sua vida, sei lá, não tem um marido, não tem uma esposa, meu Deus, como eu queria isso daqui, é importante que você saiba que Deus é extremamente louco de amor por você, pela sua vida, e Ele quer te fazer muito feliz. Então, se um dia aparecer alguém pra você, que seja da vontade de Deus, que ele seja uma pessoa maravilhosa, e se você estiver com uma pessoa agora, que seja da vontade de Deus, que ele seja uma pessoa maravilhosa também, assim como a minha esposa pra mim. E pra ser sincero, nenhuma dessas histórias aqui ficam nem perto da nossa história, que é muito mais linda. Inclusive, se você nunca soube da nossa história, se você nunca viu a nossa história, a gente tem diversos vídeos, na verdade, contando sobre isso. Eu vou deixar um cardzinho aqui no cardzinho pra você ir lá assistir, tá bom? Mas agora, muito obrigado por ter assistido. Espero que você se inscreva, se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei, deixe comentário, manda pra todo mundo. Quem mais, meu bem? E a gente vai deixar 2 vídeos aqui pra vocês assistirem. E o vídeo aqui de cima é de 30 fatos sobre o universo. Em menos de 15 minutos. E o daqui de baixo é sobre a paciente SM, a mulher que não sente medo de nada. Isso, se você clicar nesse botãozinho daqui, você pode se inscrever, tá? Então, beijos, até mais, tchau, tchau, tchau. Vamos! Terminar com um beijinho. Eita que eu não quero parar mais.